Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de agosto. Estamos no final do mês, hein? De 2016. Hoje é segunda-feira e nós chegamos ao capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando para o final, já que Atos dos Apóstolos tem apenas 28 capítulos. E então gostaria de ler com vocês, refletir com vocês. Vamos lá? Bom, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortaleceu os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então eles passaram uma semana juntos ali em Troade. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo era desses que gostava de falar, gostava de ensinar, tinha um prazer tão grande nisso que não via a hora passar, de tal maneira que o discurso às vezes prolongava. E isso é uma coisa bastante comum. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Veja só que sociedade a gente está vivendo hoje, que não conseguimos ouvir o evangelho por muito tempo. As pessoas ficam perturbadas se você falar por meia hora a mais, por uma hora a mais. Hoje em dia nós aguentamos muito menos do que nessa época de Paulo. Paulo, além de prolongar o discurso até a meia-noite, depois do ocorrido com Eutico, ficou falando até a alva, talvez 5, 6 horas da manhã. E é interessante que eles estavam, de fato, querendo aprender o Evangelho. E quando se quer aprender o Evangelho, se quer, de fato, conhecer a Jesus nos seus ensinos, naquilo que ele se deixou ensinar, aliás, se deixou conhecer, nós precisamos ter mais sede, mais vontade, mais fome disso. Nós precisamos ter um desejo que nos faça, de fato, perder a noção do tempo. Nós estamos em dias, como já falei em outras oportunidades, onde a pressa, ela de fato nos prejudica muito. Nós temos preguiça de ouvir, nós temos preguiça de estudar, nós temos preguiça de aprender.
Nós queremos soluções rápidas, nós queremos aprendizados rápidos, frases de efeito, coisas que são instantâneas e nem sempre nós vamos conseguir profundidade. Aliás, é quase impossível adquirir profundidade se não houver um mínimo de disciplina, de perseverança e de paciência. Há pessoas que podem até inclusive achar esses áudios muito longos, porque a maior parte dos áudios que eu mando são 16, 17 minutos. Mas eu tenho que te dizer que é impossível você se aprofundar em qualquer coisa se você não se permitir dar tempo ao tempo. Aliás, mesmo esses 16, 17 minutos só serve para a gente dar um apanhado geral nos textos e pegar um ou dois pontos ali de destaque e tratarmos ali minimamente desses textos. Não dá nem para se aprofundar, com certeza, 20 minutos não é nada. Então veja como isso tem que fazer a gente se avaliar. Paulo falando aos irmãos com toda a ousadia, com toda a graça. Ele se estende até a meia-noite, depois se estende até as 5 e 6 da manhã. E como é bom aprendermos o Evangelho, como é bom a gente darmos tempo para que os conteúdos do Evangelho de fato penetrem o nosso coração e vá se estabelecendo ali como um princípio, como um valor que se instale no meio dos outros valores e relative os demais, colocando-se como absoluto no nosso coração. Nós, principalmente aqueles que se deixaram condicionar pela religião anos a fio, com certeza precisará de disciplina e de muito tempo, muita vontade, muita sede, muita fome, muito aprendizado do Evangelho, na sua simplicidade e pureza. Vai levar bastante tempo para você ir lavando sua cabeça daquilo que te condicionou. Leva tempo e você precisa ter essa perseverança de dar tempo ao tempo. Versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já tinha determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se aproximaram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto.
Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bom, que lindo esse texto, essas palavras de Paulo, e com que dedicação ele se ofereceu aos irmãos para cuidar deles, para ensiná-los. Passou 3 anos com eles, ensinando de dia e de noite, com a mesma voracidade, com a mesma fome, desejo, sede, de que os irmãos conhecessem o Evangelho e que eles caminhassem e que eles amadurecessem. E agora ele está dando o discurso da partida. Ele afirmou que não mais veria os irmãos face a face. E veja quantos conteúdos há aqui. Como ele se dedicou com humildade, lágrimas, e como ele suportou as provações, ensinando, ajudando, sem perder o ânimo. Ele, de fato, se dedicou muito a esses irmãos, e com um detalhe importante: de ninguém cobiçou prata, ouro ou vestes. Não havia em Paulo essa motivação. Não era para enriquecer que Paulo ensinava. Pelo contrário, ele mesmo se desgastava em favor dos outros. Ele mesmo se oferecia como serviço ao outro, ele não exigia serviço do próximo. Ele fazia todo o possível para não ser pesado para ninguém. Pelo contrário, às vezes que ele recebeu algum tipo de oferta, era apenas para socorrer os necessitados e ajudar a suprir aqueles que estavam com ele no trabalho que exerciam. Ele tinha consciência de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, aqui nós vemos essa despedida de Paulo e os irmãos da Ásia, num momento emocionante, onde eles se ajoelham, oram juntos, se despedem, na consciência de que um não mais verá o outro. E chegou a hora dos irmãos da Ásia andarem com as próprias pernas. Chegou a hora de eles se despedirem daquele que tanto lhes ensinou, para viverem sua própria experiência, porque talvez por um tempo vivessem baseados no ensino de outro, na experiência de outro, na fé de outro, nos bons testemunhos de outro,
mas todos nós temos que passar por esses processos na vida onde, em algum momento, nós temos que tomar a decisão de andar com as próprias pernas. Talvez você me ouça com alegria e aprenda acerca do Evangelho e goste das reflexões, mas eu tenho que te avisar, você tem que se emancipar. Você vai ter que, em algum momento da sua vida, viver a sua própria experiência com Deus, com o Evangelho na vida. As percepções que talvez você tenha pelo ensino de outro hoje, você vai precisar adquiri-la também e primordialmente por experiência própria no chão da vida. Você não pode viver em dependência da reflexão de terceiros. Você vai precisar passar por esse processo de amadurecimento, onde de alimentado você passa a ser alimentador de outros. De alguém que hoje recebe serviço de terceiros, hoje você é ajudado a caminhar por terceiros, alguém pega na sua mão, alguém te leva no colo quando você não aguenta, a ser um sustentador de outros, a levar outros no colo, a se emancipar de certa forma. Não que você nunca vai precisar mais de terceiros, não é isso. Você deve estar entendendo o que eu estou te dizendo. Mas com certeza você precisa viver essa experiência onde não haverá mais ninguém para te socorrer nas coisas mínimas o tempo todo, não haverá mais essas garantias que às vezes nós temos e nos calcamos nelas, nos baseamos nelas. Pelo contrário, vamos enfrentar por nós mesmos as provações, as dificuldades, as angústias, e assim vamos amadurecer, vamos crescer, vamos avançar, vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus assim conceda esse crescimento a cada um de nós.